E aí, pessoal, tudo bem? Professor Edmundo, vamos trabalhar agora uma aula de cinemática vetorial, certo? Na última aula a gente trabalhou a parte de vetores, né? Nós aprendemos o que é um vetor, como decompor um vetor, como calcular as componentes de um vetor, como somar vetores, usando a regra do paralelogramo, usando a regra da poligonal, né? Falamos de versores, né? Como somar vetores e subtrair vetores usando os versores, né? Mas principalmente nós aprendemos a decompor um vetor, né? Decompor no plano x, y, decompor e a somar vetores, usando, claro, a regra do paralelogramo e a regra da poligonal, ok? Então foi isso que a gente trabalhou na nossa última aula. Essa aula de vetores foi uma aula de matemática, né? Não tem física em vetores. Porque o que é um vetor? Vetor é um elemento da matemática que sintetiza módulo, direção e sentido, né? Que é o valor, a direção e o sentido. Então é um elemento matemático, né? Agora nós usamos esse elemento na física para entender as grandezas. E nessa aula de hoje, nós vamos ver grandezas que precisam de vetores para ser compreendidas, para serem assimiladas, né? Cinemática vetorial. Além da cinemática, você sabe que cinemática não fala de força, né? Fala só de posição, velocidade e aceleração. A cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos, considerando posição, velocidade e aceleração. Mas eu coloquei também uma análise de força, as forças que determinam o tipo de movimento, para cada movimento, pelo menos aí dos mais importantes da física, da mecânica, né? Então, além da parte de cinemática vetorial, nós colocamos esse elemento que não é da cinemática, é da dinâmica, que é força, mas vai ficar legal para vocês vão poder responder várias questões. E é a cara do Enem, tá bom? Toma cuidado com essa aula. Então, vamos começar. Cinemática vetorial. Então, começa entendendo o que significa deslocamento, né? O vetor deslocamento e a distância percorrida. Tem uma diferença entre distância percorrida e deslocamento. Temos que entender essa diferença. Então, primeiro, o que é o vetor deslocamento? Tecnicamente falando, é a diferença entre duas posições. É a posição final menos a inicial, vetorial, tá bom? É a diferença de duas posições. Em outras palavras, deslocamento é a reta que une o ponto de saída ao ponto de chegada. O segmento de reta que une o ponto de saída ao ponto de chegada. E o que é distância percorrida? A distância percorrida, meus filhos, é o seguinte: é a distância que o móvel realmente andou, tá bom? É a soma de todos os deslocamentos. É o que ele realmente andou. Deixa eu explicar para vocês na forma de um desenho. Preste atenção. Imagine que um móvel vai sair de A até B em cima dessa linha preta. Em cima dessa linha preta, ele vai de A até B. Ora, quem é o deslocamento? O deslocamento é a reta que une a saída, o segmento de reta que une o ponto de saída até o ponto de chegada. Então, o deslocamento é essa linha vermelha, esse segmento de reta vermelho. Esse aí é o deslocamento. A distância percorrida é o tamanho da linha preta de A até B. Essa linha preta, o tamanho dela, tá certo? Então, enquanto o deslocamento é o segmento de reta que une o ponto de saída ao ponto de chegada, essa reta, mas o corpo não foi linha reta, o corpo andou em cima da linha preta, mas o deslocamento é o segmento de reta que sai do ponto de saída e vai até o ponto de chegada. E o espaço percorrido é o tamanho do caminho percorrido pelo móvel, o tamanho da linha preta, que foi por onde ele passou. Entendido?
Beleza, para ficar melhor, eu vou usar um outro exemplo, tá bom? Um exemplo mais esclarecedor. Imagine que eu tenho uma trajetória retangular, ABCD. Preste atenção, ABCD. E que o móvel vai sair de A para B, tá bom? Chamei aqui esses tamanhos de X, Y e Z. Então, primeiro o móvel vai sair de A para B. Tá bom? De A para B. Veja que eu deixei a linha mais grossinha aí. Depois ele sai de B para C. E depois ele vai de C para D. Então ficou mais forte aí a linha que ele vai percorrer. Então, quem é a distância percorrida? Se ele saiu de A, passou por B, C, D, a distância percorrida é o X mais Y mais Z, foi o que ele realmente andou. E quem é o deslocamento? O deslocamento é o segmento de reta que une o ponto de saída ao ponto de chegada. Se ele saiu de A, parou em D, então o deslocamento é essa reta que une a saída até a chegada. Veja que no deslocamento não interessa por onde o móvel andou, não. Só interessa de onde ele saiu e onde ele parou. Então, se ele saiu de A, de novo, se ele saiu de A, passou por B, C, voltou para o D, saiu de A, passou por B, C, parou em D. A distância percorrida é o X mais Y mais Z. E o deslocamento é a reta que une o ponto de saída ao ponto de chegada, tá certo? Espaço percorrido, X mais Y mais Z. Deslocamento é o vetor D, tá bom? Se o móvel tivesse dado uma volta completa, aí o espaço percorrido era X mais Y mais Z mais Y. Era a volta completa. E o deslocamento era zero. Porque se o móvel deu uma volta completa, ele saiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto. Então, a distância entre a saída e a chegada é zero, tá bom? Então, não esquece. A distância percorrida é o tamanho do caminho por onde ele passou. E o deslocamento é o segmento que une o ponto de saída ao ponto de chegada, tá bom? Vamos agora ver mais duas grandezas. Primeiro nós vimos deslocamento e distância percorrida, né? Agora vamos falar de mais duas grandezas. Tirei um printzinho da tela. Vamos lá. Vamos agora falar de velocidade escalar média. O que é a velocidade escalar média? A velocidade escalar média é a distância percorrida, ΔS, sobre ΔT, tá bom? Aí veja bem, esse ΔS aí é o que ele realmente andou, é a distância percorrida. E o que é velocidade vetorial média? É a mesma coisa que velocidade escalar média, só que no lugar da distância percorrida, que é o tamanho da trajetória, nós vamos colocar o deslocamento, né? O vetor deslocamento. Então, enquanto a velocidade escalar usa a distância que o móvel realmente andou, a velocidade vetorial usa a variação da distância, que é a variação da posição, que é o deslocamento dividido pelo tempo. Beleza? Então, voltando aí. Velocidade escalar. ΔS por ΔT. Velocidade vetorial é o deslocamento por ΔT. Para ficar claro, na cabecinha de vocês, vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Vamos dar aqui um exemplo. Preste atenção. Admita que eu tenho uma trajetória circular de raio R. E o móvel vai sair de A e vai se deslocar até B, por cima, na semicircunferência de cima. Ele vai de A até B, tá bom? A pergunta é: quem é a velocidade média e quem é a velocidade escalar média e quem é a velocidade vetorial média? Vamos colocar valores aí. Ele saiu de A e veio para B. Se ele saiu de A e veio para B por cima da semicircunferência, o ΔS vai ser o tamanho desse arco de A até B. E o deslocamento? O deslocamento é a reta que une o ponto de saída ao ponto de chegada. Essa linha vermelha
é o deslocamento, certo? Deslocamento D. Repito, vamos lá, vamos voltar bem aqui. O móvel saiu de A e veio para B em cima da circunferência. Em cima da circunferência. Se ele saiu de A e veio para B em cima da circunferência, o que vai acontecer? Aí, o espaço percorrido é o tamanho da trajetória, que é a semicircunferência de A até B. E o deslocamento? O deslocamento é o segmento de reta aqui, onde ponto de saída é ponto de chegada. Aí o deslocamento, tá? Esse é o deslocamento. Colocando valores. Suponha que o raio é 30, o π igual a 3, e o ΔT igual a 5. Estou dando valores aí, atribuindo valores para a gente fazer as continhas, tá bom? Então, supondo que o raio é 30 metros, o π igual a 3, e esse movimento de A até B aconteceu em 5 segundos. Eu quero saber o quê? A velocidade média. Quando eu falo velocidade escalar média, é só o valor, claro. E também a velocidade vetorial média. Vamos começar assim. Calculando a velocidade escalar média. Então, a primeira coisa é calcular a distância percorrida. A distância percorrida foi a metade da circunferência, que é C sobre 2. Por que é a metade? Porque ele só foi de A para B. É só a metade da circunferência, que é C sobre 2. A circunferência é 2πr, dividido por 2, né? Aí você cancela 2 com 2, o π igual a 3 e o raio igual a 30. Então, essa distância, que é essa linha azul aí, gente, é 90 metros. Isso aí é a distância percorrida, efetivamente percorrida, tá bom? Beleza. Agora vamos calcular a velocidade escalar. A velocidade escalar é ΔS por ΔT. O ΔS é 90, como nós calculamos, o ΔT eu atribuí 5. Então, a velocidade escalar média é 18 metros por segundo, beleza? Agora, vamos calcular a velocidade vetorial média. A velocidade vetorial média usa o deslocamento. Quem é o deslocamento? É a reta que une o ponto de saída ao ponto de chegada. Então, o deslocamento aí é essa linha vermelha, que é 2 vezes o raio. Tá bom? Dá para ver aí que o diâmetro, né? É 2 vezes o raio. O raio é 30, fica 60 metros. Só teve um errozinho aí, que aí não é ΔS, né? Aí é o Dzinho de deslocamento, tá bom? Só corrija bem aí, colocando aí o deslocamento. Eu botei foi ΔS, não tem nada não. Então fica 60 dividido por 5, que dá 12 metros por segundo, ok? Aí a diferença entre eu vou só corrigir aqui para ficar legal. Vamos fazer o seguinte, bem aqui nesse ΔS, na verdade isso aqui é o deslocamento D, tá bom? De boa. Então o deslocamento é 2 vezes o raio. Pronto, o deslocamento D é 2 vezes o raio, tá bom? Então a velocidade vetorial média é o deslocamento, que é 2 vezes o raio, que é 60, ΔT igual a 5. Então tá legal aí. Então isso aí você vê, gente, uma diferença bem clara entre deslocamento e entre espaço percorrido. A distância percorrida é o tamanho do caminho, tá bom? E o deslocamento é a reta aqui onde ponto de saída e ponto de chegada. Bem, crianças, agora vamos para as acelerações, tá? Aceleração resultante, né? Vamos imaginar que um móvel está com velocidade v, né? Ora, e eu posso acelerar esse móvel na mesma direção. Gente, acelerar é empurrar. Se eu empurrar esse móvel para a direita, ele vai acelerar para a direita, né? Essa aceleração para a direita a gente chama de aceleração tangencial. O que é aceleração tangencial? É uma aceleração que varia o valor da velocidade. Ela tem a mesma direção da velocidade. E eu posso também empurrar esse móvel na direção perpendicular, para baixo. Aí ele vai acelerar na direção perpendicular à velocidade, que é a aceleração centrípeta.
Lembrando, essa aceleração tangencial varia o valor da velocidade e a aceleração centrípeta provoca a curva. O que eu vou chamar de aceleração resultante? É a aceleração resultante dessas duas. Né? Você faz usando a regra do paralelogramo. Essa daí é a aceleração resultante. Tá bom? Olhando aí para o triângulo formado, a aceleração tangencial é a variação da velocidade pela variação do tempo e a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, tá bom? Cuidado com essas duas formulazinhas. Essa aceleração tangencial, ela provoca variação no valor da velocidade e a aceleração centrípeta provoca curva, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas acelerações. Então, olhando aí para a figura, a aceleração resultante ao quadrado, ela é igual a tangencial ao quadrado, mais a centrípeta ao quadrado. Então, guarda essas formulazinhas aí, que agora eu vou explicar cada uma delas, tá bom? Vou explicar cada uma delas para a gente entender. Por enquanto, eu quero só que você anote aí as fórmulas. A aceleração tangencial é ΔV sobre ΔT e a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Ok? Valeu, então vamos continuar. Aceleração tangencial, aceleração centrípeta, aceleração resultante. E aqui é o raio da curva. Aí a legendazinha para você colocar depois. Tá bom? Bem, crianças, eu vou explicar agora essas fórmulas que eu acabei de colocar. Vamos trabalhar. Mas eu quero que vocês se concentrem agora, tá bom? Agora eu quero concentração. Vamos imaginar que eu tenho um móvel com velocidade v. Tá bom? Eu tenho uma esfera se movendo com velocidade v. Beleza? Suponha que não tenha nenhuma força agindo nessa esfera. Não esqueça que quem acelera é força. Como é que eu acelero um corpo? Empurrando, aplicando força, tá bom? É assim que você acelera um corpo. Então, devagar. Vamos imaginar que eu tenho uma esfera com velocidade v e não tem nenhuma força agindo nela, nenhuma. Se não tem nenhuma força, não tem aceleração. Não acelera. Ora, se o corpo não acelera, ele está com velocidade constante. Tá bom? Essa informação é importante. Gente, isso é uma lei física, sabia? É a lei da inércia. Se a força resultante num corpo é zero, se todas as forças se equilibram ou não tem nenhuma força, a velocidade é constante. Aí, meu querido, ele está realizando um movimento retilíneo uniforme, MRU. Tá bom? Primeira situação é essa. Ei, preste atenção. Preste atenção. Se a força resultante é zero, o móvel não acelera. Aí ele está realizando que tipo de movimento? MRU, movimento retilíneo uniforme. Então já vai a definição de movimento retilíneo uniforme. O que é um movimento retilíneo uniforme? É um movimento com velocidade constante. Ou seja, é um movimento com aceleração zero. Ou seja, é um movimento de um corpo cuja força resultante em cima dele é zero. Então, se eu digo assim para você, pessoal, um corpo, olha o quanto essa informação é importante para qualquer vestibular. Um corpo está viajando com velocidade constante. Você, professor, a força resultante é zero. Perfeito. Professor, o movimento é com aceleração nula. Perfeito. Entendido? Então, não é que ele falar que a velocidade é constante, das duas, uma. Ou não tem nenhuma força agindo, ou tem forças, mas elas se equilibram, né? Elas se anulam, tá bom? Então, eu vou guardar essa informação aqui no cantinho para vocês. Tá aí, guardei. Agora, vamos trabalhar com uma outra situação. Ei, menino, preste atenção agora. Preste atenção que isso aqui é valiosíssimo. Imagine que um móvel está com velocidade v. Bonitinho. E eu empurro esse corpo na mesma direção do movimento. Olha só, o móvel se move para a direita e eu empurro ele para a direita. Gente, quando uma força tem a mesma direção da velocidade, a mesma direção,
Ó, o movimento é para a direita e a força é para a direita. Mesma direção e mesmo sentido. Toda vez que a força tiver a mesma direção da velocidade, ela vai receber um apelido. Que apelido é esse? Toda vez que toda vez que a força tiver a mesma direção da velocidade, ela é chamada de força tangencial. Ah, tangencial. É tangencial. O que é uma força tangencial? É uma força que tem a mesma direção da velocidade. E professor, o que essa força faz? Meu filho, essa força ela vai aumentar ou vai diminuir o valor da velocidade. Se tiver o mesmo sentido, como está na figura, ela aumenta a velocidade. Né? O corpo acelera, a velocidade fica cada vez maior. Por quê? Porque além de ter a mesma direção, a força tem o mesmo sentido. Tá bom? Aí que movimento é esse? É um movimento retilíneo uniformemente variado e acelerado. Além dele ser variando a velocidade, ser variado, ele acelera, ele aumenta o valor da velocidade, tá bom? Ah, gente, então toda vez que um móvel tiver com movimento retilíneo uniformemente variado, tem força? Tem, meu filho. Tem que ter força. Aí dependendo de para onde é essa força. Se essa força for a favor do movimento, acelera. Se é contra o movimento, freia. Beleza? Professor, e essa força que aumenta ou diminui o valor? É tangencial. O que é uma força tangencial? É uma força que tem a mesma direção da velocidade. Aí ela ou vai aumentar ou vai diminuir. Vamos guardar essa informaçãozinha aqui do lado. Beleza? Não esqueça. Agora vamos seguir. Suponha agora, preste atenção, suponha que eu tenho um móvel com velocidade v. Está se movendo para a direita. Olha, ó, está se movendo para a direita. E durante esse movimento eu vou empurrar ele para trás. Eu vou fazer uma força contrária. Ei, gente, perceba que aí a força tem a mesma direção da velocidade. É para você a mesma direção, né? É a mesma direção. O sentido é que é contrário. Essa direção é horizontal. Ó. Tanto o vetor verde é horizontal, que é a velocidade, como o vermelho é horizontal. Tem a mesma direção. Agora tem sentidos opostos. Ei, quando a força tem a mesma direção de V, a mesma direção, ela é chamada de quê? Tangencial. Ah, professor, então força tangencial ela pode ter a mesma direção e o mesmo sentido. Ou a mesma direção em sentidos contrários, exatamente. Como o sentido é contrário, o móvel vai frear, né? Essa força vai diminuir a velocidade. Ah, professor, então a força tangencial ela tem a mesma direção de V e ela aumenta ou diminui a velocidade? É. E quando é que ela aumenta, professor? Quando tem o mesmo sentido, que é o caso anterior. E quando é que diminui? Quando tem sentido contrário, tá bom? Que movimento é esse? Movimento retilíneo uniformemente variado. Só que agora ele é retardado. Beleza? Então essas são as três situações. Aliás, essas são as duas situações em que a força tem a mesma direção de V. Gente, agora veja bem. Eu quero que vocês pensem nos dois sentidos. Se eu digo assim, gente, o móvel está sendo empurrado na mesma direção em sentido do movimento. Ah, professor, então ele acelera. Movimento uniformemente variado e acelerado. Agora, se eu digo assim, um móvel está sendo empurrado no sentido contrário à velocidade. Ah, professor, se o movimento é para um lado e eu empurro no sentido contrário, ele freia. Aí é um movimento retilíneo uniformemente variado e retardado, beleza? Então você tem que saber o nome do movimento e saber como é que a força restante atua. Ou então, saber como é que a força restante atua e saber o nome do movimento. Tá bom? Beleza. Então vamos agora partir para outras três situações que merecem destaque. Agora é o seguinte. Preste atenção. Vamos imaginar que um móvel está com velocidade V. O móvel está com velocidade V. E eu faço uma força nele. Só que essa força é perpendicular à velocidade. Forma 90 graus com a velocidade. Perpendicular. Aí eu pergunto a vocês o seguinte. Essa força, ela vai aumentar
ou diminuir a velocidade? Veja, professor, agora o senhor me pegou. Porque se fosse no mesmo sentido, ia aumentar. Se fosse no sentido contrário, ia diminuir. Mas agora, não é nem a favor e nem contra. Meu filho, quando a força fizer 90 graus com a velocidade, 90 graus, ela vai receber um apelido, um segundo nome, força centrípeta. Ah, professor, então quando a força faz 90 graus com a velocidade, a força resultante, aí ela é chamada de centrípeta. Ela é chamada de centrípeta. E o que ela provoca? Ela varia a direção, ela provoca curva. Então, ó, veja só, essa força vai mudar a velocidade, mas não muda o valor. O valor continua o mesmo. Muda a direção, ou seja, realiza uma curva, tá bom? Se realiza uma curva, é um movimento circular uniforme. Ah, gente, então vamos lá. Quando a força fizer 90 graus com a velocidade, a força resultante, estou falando de uma força qualquer. Eu estou falando da força resultante. Quando a força resultante fizer 90 graus com a velocidade, essa força é chamada de centrípeta. E ela vai realizar uma curva. Então, um movimento circular uniforme. Perfeito. Vamos guardar essa informaçãozinha para vocês aí. Tá bom? Muito bem. Meus filhos, agora vamos melhorar o negócio aqui. Vamos melhorar a parada aqui, tá ligado? Vamos fazer o seguinte. Imagina que o móvel está com velocidade V, se movendo para a direita. E eu vou empurrar esse cara aí, eu vou empurrar o corpo, beleza? Só que agora a força está inclinada. A força nem é na mesma direção e nem é perpendicular, é um meio termo aí. Vixe, professor, agora esculhambou aqui. Não, se acalme. Se acalme. O que é que você vai fazer? Você vai... Lembra que eu ensinei a decompor na aula passada? Você vai decompor essa velocidade. Gente, olha, informação valiosa. Quando você for decompor, coloca um dos eixos em cima da velocidade. Ou o eixo X ou o eixo Y em cima da velocidade. Repetindo, vou repetir. Quando você for decompor as forças... Ei, menino, olha só. Quando você for decompor, coloca o eixo X em cima da velocidade. Ou então o eixo Y em cima da velocidade. Tá bom? Então vamos traçar aí o eixo X e Y. Olha que coisa linda aí. Veja que eu coloquei o eixo X na mesma direção da velocidade. E aí, professor? E agora, meu filho? E agora você vai desmanchar essa força em duas. Você vai decompor a força. Aí lembra que eu ensinei a decompor, né? Ó, traça as linhazinhas tangenciando aí a ponta da força. Tá bom? Localiza o ângulozinho, tá bom? Beleza? Agora você vai fazer o Fx e o Fy. Ah, professor, entendi. Esse Fx aí, gente, tá na mesma direção de V, tá? Tá, não tá? Então esse Fx vai fazer o quê? Ele vai se chamar força tangencial. E o que esse Fx vai fazer, gente? Olha que está na mesma direção e no mesmo sentido. Ele vai aumentar o valor da velocidade, ou seja, o móvel viaja cada vez mais rápido por causa do Fx. E o Fy? O Fy, meu filho, ele vai fazer 90 graus com a velocidade. Veja, o Fy e o vetor verde, que é a velocidade. Ah, então ele é uma força centrípeta. O que ele vai fazer? Vai variar a direção, vai fazer uma curva. Então imagina aí um corpo girando e girando cada vez mais rápido. É um movimento circular, porque está girando, uniformemente variado, porque a velocidade varia, e acelerado. Acelerado. Por que é acelerado? Porque a força tangencial, que é o Fx, tem a mesma direção de V, tá bom? Olha bem o resumozinho do lado aí. Toda vez que a força for inclinada em relação à velocidade, essa força aí tanto vai aumentar o valor, como vai realizar a curva. Ela vai se desmanchar em duas, tá bom? Tá ficando bom, tá? Você tá conseguindo entender aí que a força resultante vai ditar o tipo de movimento. Vai dizer qual é o tipo de movimento. Vamos agora fazer o seguinte.
Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que um móvel está com velocidade V. Um móvel está com velocidade V. E eu vou empurrar ele para trás. Ei, mas o sentido não é contrário, não. Ele é meio inclinado. Vixe, professor, que esculhambação essa daí. Meu filho, isso aí está muito fácil. O que você vai fazer? Primeiro, não dá para você tirar conclusões assim, né? Então, você vai decompor essa força, tá bom? Na hora de decompor, você vai colocar um dos eixos, ou X ou Y, em cima de quem? Em cima de quem? Da velocidade. Então, traça aí o eixo XY, tá bom? Colocando o eixo X na mesma direção de V. Traça as linhazinhas aí para decompor, bonitinhas. Acha o Fx e o Fy. Ei, gente, me ajuda bem, por favor. Olha bem aí. Esse Fx aí é o quê? É uma força tangencial ou centrípeta? Professor, é tangencial. Por quê? Porque está na mesma direção da velocidade. Perfeito. O Fx é uma força tangencial. Agora me diz aí. Esse Fx aí, gente, vai diminuir a velocidade ou vai aumentar? Vai diminuir. Por que vai diminuir? Porque está contrária. Então, vai diminuir a velocidade. E o Fy? Professor, o Fy é perpendicular a V. Então, é uma força centrípeta. Perfeito. Força centrípeta. Tá bom? E ela vai fazer o quê? Vai fazer curva. Gente, esse cara aí está girando e girando cada vez mais devagar. Porque a velocidade está diminuindo. Tá bom? Então, trata-se de um movimento circular uniformemente variado. Tá bom? Só tem um errozinho que não é MCU. Não é MCU. Bem aqui vai ser MCUV. Tá bom? Só para corrigir aí que eu sempre erro. Esses slides, gente, eu faço de madrugada. Aí imagina que tem um monte de errozinho aqui. Mas tá de boa aqui. Vocês são 10. Movimento circular uniformemente variado. Tá bom? Movimento circular uniformemente variado. E retardado. Retardado por quê? Porque a velocidade diminui. Tá bom? Vamos só aqui guardar a informaçãozinha do lado. Então, gente, vocês têm aí as 6 situações possíveis de força resultante. Viu? De força resultante. Deixa eu ver se eu fiz aqui um resumo. Vamos resumir aqui para vocês. Então, resumindo aí. Se um corpo está com velocidade V e não tem nenhuma força agindo nele. Ei, menino, se um corpo está com velocidade V e não tem nenhuma força agindo nele, ele acelera? Não, porque quem acelera é força, não tem força. Gente, quando eu digo não tem força, não quer dizer que não tenha força. Pode ser que tenha, mas se essas forças se anularem, é a mesma coisa, tá bom? Ou não tem força ou elas se equilibram, né? Então, é um movimento retilíneo uniforme. Se um corpo está viajando para a direita e eu empurro ele para a direita. Ei, pessoal, essa força aí é chamada de quê? Tangencial. Beleza, nesse caso aí ele vai acelerar e vai aumentar o valor da velocidade. Então a força vai ser chamada de tangencial, a velocidade aumenta, então é um movimento retilíneo uniformemente variado e acelerado. E agora, se um corpo está com velocidade V e eu empurro ele para trás, essa força aí também é chamada de tangencial, tá bom? Porque ela está na mesma direção de V. O sentido é que é oposto. Aí, nesse caso aí, essa força vai diminuir a velocidade. Ela é chamada de tangencial e diminui a velocidade. Aí é um movimento retilíneo, uniformemente variado e retardado, porque o movimento é para um lado e a força resultante é para o outro. Boa! Resumindo aquelas outras 3 situações. Se um corpo está com velocidade V e eu faço uma força perpendicular a V, essa força vai ser chamada de quê? Centrípeta. E ela vai aumentar ou diminuir a velocidade? Não, ela não aumenta e nem diminui. Ela realiza uma curva, ela muda a direção. Aí eu tenho um movimento circular uniforme, ou seja, um movimento curvilíneo com velocidade constante. Beleza. Agora vamos imaginar um móvel com velocidade V. Aí eu faço uma força meio que inclinada, tá bom? Nesse caso aí, meu filho, você vai decompor, né? Você vai decompor, calcular um Fx e um Fy. Aí o móvel vai
vai aumentar a velocidade por causa do Fx e vai fazer curva por causa do Fy, movimento circular uniformemente variado e acelerado. Ele é acelerado porque o Fx vai ficar no mesmo sentido de V. Agora, se o móvel está com velocidade V e eu faço uma força inclinada meio que para trás, eu vou desmanchar essa velocidade em duas, aí eu vou ter um Fx e um Fy, o Fx vai ser tangencial e o Fy vai ser centrípeto, tá? Só o lugar do vetor aí que ficou meio ruim no meu slide. Então, movimento circular, uniformemente variado e retardado. Ok, crianças? Muito bem, pessoal, muito bem. Então, nós fizemos aí um bom resumo, relacionamos aí cada tipo de movimento à sua devida força resultante, viu? Não foi legal? Então, o que foi que a gente viu nessa aula de hoje? Nós vimos muita coisa. A gente viu o que é deslocamento e o que é distância percorrida. E vimos a diferença entre deslocamento e distância percorrida, não foi? Vimos velocidade escalar e velocidade vetorial. Que a velocidade escalar usa a distância percorrida pelo tempo e a vetorial usa o deslocamento pelo tempo. Vimos ainda a definição de aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre o raio, e a aceleração tangencial, que é ΔV sobre ΔT. E vimos também, relacionamos cada tipo de movimento com sua devida força resultante. Viu? Agora vamos fazer o seguinte, vamos treinar um pouquinho, né? Vamos descansar aqui, fazendo questões, resolvendo aqui alguns probleminhas, viu? Essa questão aí, gente, a questão do Enem de 2014. Eu sei que vocês sabem essa questão, vocês já viram ela, já estudaram ela, mas eu botei aí só para você ver que o Enem valoriza essa análise cinemática e vetorial. Olha só, gente, vamos responder bem essa questão. Veja como essa questão aí, gente, ela é venenosa. Eu acho, não sei vocês, mas eu acho as questões mais difíceis de física são as teóricas. Porque o aluno fica entre dúvida entre tudo. Porque o aluno fica pensando que física é cálculo. Física não é cálculo, física é teoria. Pessoal, mas tem cálculo? Tem, mas tu vai achar o cálculo muito fácil depois que tu entende a teoria. Se você não entendeu a teoria, o cálculo vai ficar muito complicado. Então vamos resolver aí a questão. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento dos satélites. Nesse sentido, pede a ele que analisem o movimento do coelhinho. Gente, olha só. Analise o movimento do coelhinho considerando o módulo da velocidade constante. O módulo da velocidade constante. Módulo é valor. Tá bom? Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é nulo. Desculpa. O vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é... Gente, nem precisa ler o quadrinho. O quadrinho aí, deixa eu ver o que é que ele faz. A Mônica joga um coelhinho no Cebolinha, né? Aí o Cebolinha abaixa-se. Aí o coelhinho dá uma volta ao redor da Terra. Veja que o coelhinho no terceiro quadrinho ele faz um movimento circular ao redor da Terra. Movimento circular. Aí bate dá uma volta na Terra e bate no Cebolinha aí. Aí o aluno pode pensar assim: ah, ele está falando de aceleração centrípeta. Não. Eu sei que o Enem tem uma predileção por aceleração centrípeta. Ele gosta de acelerar, mas aí não é. Aí é para você pensar que é centrípeta. Mas ele tem uma aceleração centrípeta, mas ele não está perguntando isso. Ele está perguntando o quê? A força tangencial. Lembra que força tangencial, ela aumenta ou diminui o valor da velocidade. E ele disse bem ali, ó, que a velocidade tem módulo constante. Se a velocidade, módulo é valor, se a velocidade não aumenta e nem diminui, não tem força tangencial, só tem centrípeta. Mas ele não está perguntando centrípeta, ele está perguntando tangencial, então não tem. É zero, letra A. Resposta, letra A. A força tangencial é nula. A força tangencial do coelhinho girando ao redor da Terra.
Então, letra A, tá bom? Então, recapitulando a questão. Por que a força tangencial é nula? Porque essa força ela aumenta ou diminui o valor da velocidade. Se a velocidade não está aumentando e nem está diminuindo, está constante, o módulo, então não tem força tangencial, tá bom? Muito bem. Bem, vamos fazer agora outra questão, tá? Preste atenção aí. Ok. Questão da UES. Desde o início de 2019, testemunhamos 2 acidentes aéreos fatais para celebridades no Brasil. Para que haja voo em segurança, são necessárias várias condições referentes às forças que atuam em um avião. Por exemplo, em uma situação de voo horizontal, em que a velocidade da aeronave se mantenha constante. Gente, ele está se movendo em linha reta, na horizontal. Na horizontal. E a velocidade é constante. A velocidade é constante. O que eu posso dizer aí? Vamos ver o que tem de mais valioso nesse enunciado aí. Ele fala que o voo é horizontal. Se é horizontal, está em linha reta, não tem força centrípeta. Não tem, que é em linha reta. E se a velocidade se mantém constante, não aumenta nem diminui, não tem força tangencial. Então não tem força centrípeta porque não faz curva. Não tem força tangencial porque a velocidade não aumenta nem diminui. Lembra lá. A força tangencial aumenta ou diminui o valor de V. A força centrípeta realiza curva. Então aí não está acontecendo nem uma coisa e nem a outra. Nem a velocidade aumenta nem diminui, então não tem força tangencial. E nem faz curva, porque é uma horizontal, é uma reta, então não tem força centrípeta. Se não tem nem força tangencial e nem força centrípeta, as forças se anulam. Então, crianças, vamos lá. Imagina um avião em movimento aí. Se esse avião está em movimento, pelo menos tem a força-peso puxando para baixo. Mas como ele não desce, tem outra força empurrando ele para cima, equilibrando o peso, entre aspas, anulando o peso. Então, que força é essa? É a resistência do ar. Por quê? Porque eu já sei que a força resultante tem que ser zero. Quando eu digo assim, a força resultante é zero, eu não estou dizendo que não tem força. Pode até ter força, mas elas se equilibram. Então, quem vai equilibrar o peso? É a resistência do ar. Então, a velocidade é constante, tá bom? Consequentemente, a soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é nula. Ou seja, todas as forças se equilibram, né? Se anulam. Então, letra D é a resposta. Beleza? Muito bem. Bora fazer mais uma? Tá ficando bom, tá? Professor, isso aí é só teoria. Não, tem cálculo também. Mas primeiro vamos entender a teoria. E eu aposto no Enem, eu aposto questões teóricas. Viu? Então vamos lá. Terceira questão. Outra questão do Enem. Professor, eu já conheço as questões do Enem. Isso eu estou botando aqui, cara, para tu ver a importância. Ei, pessoal, essa questão aqui também, ela vai trabalhar uma outra habilidade que o INEP valoriza, que é a sua capacidade de discernimento, o seu senso crítico, na hora de fazer aproximações. E cuidado na hora de trabalhar com a unidade de medida. Por isso que é importante você saber unidade de medida, saber fazer aproximações, tá bom? Saber trabalhar em notação científica, porque números muito grandes ficam muito trabalhosos. Então a saída é facilitar, trabalhar com notação científica. Eu não sei notação científica não, pois você está em desvantagem. Você tem que estudar notação científica, ordem de grandeza, tem que saber o que é ordem de grandeza, unidade de medida, que são assuntos importantes. Ah, professor, mas não cai no Enem.
não cai em questões secas, mas cai em questões que para tu responder, tu precisa saber de notação científica, tá bom? Então vamos ler a questão. O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõem de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 1 hora e 25 minutos. Ó, nesse texto aí, o que deu para você ver aí de informação mais importante? A distância, que é 403 km, que o trem vai percorrer, 403, deu a distância percorrida, né? E deu o tempo, que é 1 hora e 25 minutos. Continuando a leitura. Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral, né, confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g, em que g é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e que a velocidade do trem se mantenha constante durante todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo D. Gente, a questão muito bem feita, muito bonita, só que tem um erro da banca. A velocidade não é constante. O módulo é que é constante, o valor, mas a direção vai variar, porque tem curva. Se tem curva, vai variar a direção. Então aí tem uma falha da questão do Enem, porque ele falou que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não podia fazer curva, porque quando faz curva, varia pelo menos a direção. Ele devia ter dito assim: a velocidade tem a módulo constante, que é o valor, tá bom? Aí o valor é constante, mas a direção poderia variar. Olhando aí, crianças. Vamos tirar os dados da questão? Vamos, né? Então vamos lá. Foi o que ele disse aí, que a distância é 403 km. Que o tempo, 1 hora e 25 minutos. A aceleração centrípeta, que é a aceleração lateral, 0,1 g. A gravidade é 10. Ele quer o raio da curva. Crianças, antes de nos aventurarmos nas contas, vamos ajeitar os dados, que os dados estão ruins. Veja que a resposta da questão está em metro. Então vamos passar tudo para metro por segundo. 403 quilômetros, vamos aproximar para 400. E professor, por que você está aproximando? Ei menino, olha bem aqui para a questão. Você está vendo as respostas? As respostas são bem distantes. Quando as respostas forem distantes, pode aproximar à vontade. Na pergunta, bem, ele fala aproximadamente. Quando ele falar aproximadamente, aproxime à vontade. Então, beleza. Vamos aproximar a distância para 400 km, passar para metro, 400 mil metros, colocar em notação científica. 1 hora e 25 minutos, vamos passar para segundo. 1 hora são 60 minutos. Então, 60 minutos mais 25 dá 85 minutos. Multiplicando por 60, 5.100. Colocando em notação, 5,1 vezes 10 elevado a 3 segundos. Aí na conta eu vou aproximar de 5,1 aí para 5, porque eu posso aproximar. 0,1 g é 0,1 vezes 10, que dá 1 metro por segundo ao quadrado. Então, ajeitei tudo certinho. Lembra que eu quero raio. Então, vamos calcular a velocidade. Velocidade é ΔS por ΔT, velocidade escalar. Ó, o ΔS, 400 mil metros, 4 vezes 10 a 5. O ΔT, 5 vezes 10 elevado a 3, eu aproximei para 5, tá bom? Dividindo 4 por 5 dá 0,8. 10 a 5 por 10 a 3 dá 10 a 2. Então, a velocidade é 80 metros por segundo. Professor, por que o senhor calcula essa velocidade? Meu filho, eu sei que a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre o raio.
A aceleração centrípeta ele já me deu, é 1. O V é 80. Substitui e acha o raio. Aceleração centrípeta é 1. A velocidade é 80, que nós calculamos. Faz aí meio pelos extremos. 6.400 metros. Então tá aí a resposta. Tá bom? Beleza. Muito bem, gente. Mais uma questão. Mais uma questão para descansar, porque tá bom. Essa aula tá boa, tá gostosa. Essa aula tá boa. É uma questão, uma aula muito teórica, né? Então vamos lá. Considere um trilho de via férrea horizontal, com 2/3 de sua extensão em linha reta. Opa, em linha reta, não tem curva aí nesses 2/3. E o restante formando um arco de círculo. Então a estação ela é reta e depois tem uma curva. Exatamente. Considere que o comprimento total da via e o raio da curva do trecho curvo são muito maiores do que a distância entre os trilhos. Suponha que nessa via um vagão trafega com velocidade constante em módulo. Veja que essa questão, pessoal, já é mais bem elaborada do que a questão anterior do Enem. Ele fala que a velocidade, o valor, né, que é o módulo é constante, porque tem curva. Quando tem curva, a velocidade não é constante, tem que variar pelo menos a direção. Continuando aí a leitura. E que seu tamanho é muito pequeno comparado à extensão da via. Considere que eventuais deslizamentos entre as rodas do vagão e os trilhos sejam tão pequenos que possam ser desprezados. Despreze também os atritos. Sobre as forças horizontais nos trilhos, no ponto de passagem do vagão, é correto afirmar que no trecho reto, gente, vamos olhar bem aqui um resumozinho de novo. Eu sei que está muito repetitivo, mas é para você não esquecer. Ele falou que a velocidade tem módulo constante, né? Força tangencial possui a mesma direção da velocidade, varia o valor da velocidade. Força centrípeta possui direção perpendicular à velocidade, varia a direção da velocidade, provoca curva. Então, no trecho reto e curvo, não há força tangencial, porque o valor da velocidade é constante. No trecho reto, não há força centrípeta, porque não há curvas, é um trecho reto. Então, o que vai acontecer aí? No trecho curvo, há força centrípeta, porque trata-se de uma curva. Então, o que foi que ele perguntou aí? No trecho reto, tá bom? No trecho reto, letra A, no trecho reto e no trecho curvo, são sempre tangenciais. Não. No trecho curva, ela é perpendicular, não é tangencial, não. Letra B, no trecho curvo, são sempre perpendiculares aos trilhos. No trecho curvo, sim, mas no trecho reto, não, né? Ele está dizendo no trecho reto e no trecho curvo. Então, letra B está fora. Letra C, são nulas. E no trecho sinuoso quer dizer curvo. No trecho sinuoso não há forças perpendiculares ao trilho. Sim, há força centrípeta. Então, letra D, no trecho reto são nulas e no trecho sinuoso há forças tangenciais aos trilhos. Então, letra D. Letra C, no trecho reto são nulas e no trecho sinuoso há forças perpendiculares ao trilho. Letra C, gente, estou me enganando aqui. É letra C, tá bom? Só repetindo aí, no trecho reto as forças são nulas e no trecho sinuoso há forças perpendiculares aos trilhos. Letra D, são nulas no trecho reto e no trecho sinuoso há forças tangentes. Não é tangente, é perpendicular. Então, letra C. Pois é, pessoal, chegamos aí ao final da nossa aulinha. Obrigado aí pela atenção de vocês. Dei uma olhada nessa aula de novo, é uma aula predominantemente teórica. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre aceleração tangencial e aceleração centrípeta, entre força tangencial e força centrípeta, tá bom? Entre velocidade escalar e velocidade vetorial, entre deslocamento e entre distância percorrida. Um abraço a todos, continuem firmes. Eu sei que não está fácil, eu sei que está difícil, entendeu? É doloroso,
mas está todo mundo no mesmo barco, todo mundo do mesmo jeito. Então a sua dedicação, o seu esforço, a sua perseverança é que vai lhe diferenciar dos colegas. Mantenha o foco, não perda as aulas e até a próxima. Um abraço a todos.